Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora vamos ver o que nós temos na nossa aula de hoje. Essa é a aula de número 12, revisão e avaliação. Então, agora vamos para a nossa aula. Bom, na nossa revisão, nós vamos falar sobre os polímeros naturais, mas, primeiramente, nós vamos revisar o conceito de polímeros, né, para ficar bem fixo aí na mente, não ter dúvida para ninguém. Então, o que que são polímeros? A palavra polímeros, o que que significa? Poli significa muitas e meros significa partes. Então, polímero significa muitas partes, ou seja, são formados polímeros são substâncias formadas por muitas partes de pequenas partes, né, que são os meros. Então, ou seja, são os monômeros, que são essas menores partes, são as moléculas constituintes do polímero, ou seja, são as unidades básicas formadoras dos polímeros. Os polímeros são formados por meros, por monômeros, são as unidades básicas, é a menor partezinha para se formar um polímero. Observem aqui exemplos de monômeros. Monômero, que é a menor parte, por exemplo, aqui essa molécula, que é um eteno, é a menor parte, é um monômero. E aí, quando ocorre a reação de união, ou de condensação, ou de adição, ou de rearranjo de vários monômeros, ocorre aqui a formação de um polímero. Observe aqui, estão unidas várias partes iguais, né? Nesse caso aqui, que são várias partes do monômero, que no nosso exemplo é um eteno. Então, o monômero é a menor parte, quando eles se juntam, formam muitas partes, e essas muitas partes se chama polímero. Então, o conceito de polímero, o que que é? Observe o conceito de polímero. Os polímeros, eles podem ser de origem natural ou podem ser de origem sintética, ou seja, eles podem ser encontrados na natureza ou eles podem ser feitos em laboratório, mas eles são sempre resultado de um mesmo processo denominado de polimerização. A polimerização é a reação, né, no qual fenômenos como temperatura, o tempo de reação ou a natureza dos monômeros determinam o comprimento da cadeia polimérica. É isso daqui, são esses fatores que vão determinar se esse polímero vai ser muito grande ou pode, por exemplo, numa indústria, cortar ali o processo para fazer um polímero menor, né? Então, dependendo de todos esses fatores, vão ter polímeros muito grandes ou até menores, mas mesmo assim os polímeros são moléculas muito grandes. Então, a reação para se formar um polímero se chama de reação de polimerização. Então, fazendo uma analogia, é como se a gente tivesse aqui clips, observem aqui nessa nossa analogia. Aquele clips que a gente usa, né, da papelaria, que a gente usa aí em casa, né, estudante geralmente tem. Um aqui, daquilo ali é como se fosse o monômero. Aí vocês já devem ter feito aí, né, brincando, juntando, vou juntar tudinho para não perder. Quando você vai juntando um no outro, você está unindo vários monômeros, aí quando você olha, tá aqui, ó, um polímero, ou seja, muitas partes daquela menor parte do monômero. E a gente consegue, essa é uma analogia bem simples para vocês conseguirem entender uma reação de polimerização. Você vai unindo, 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 quando você vê, já está uma molécula enorme formada por pequenas partes, ok? E a gente consegue fazer uma analogia também como uma corrente, o elo de uma corrente. Observem aqui uma reação de polimerização. Como é que acontece? Tem aqui o monômero, que é um elo só da corrente, aí você vai juntando. Até mesmo, por exemplo, em brincadeira de festa junina, né? Vamos fazer uma corrente, aí vai juntando com jornal, com papel, vai recortando. Uma partezinha dessa é o monômero. E aí, quando você vai juntando
e vai ficando enorme ali aquela molécula, isso daqui é um polímero. Nesse caso, é um polímero de adição, que são moléculas iguais, né? Monômeros iguais. Aí vocês viram? Foram se unindo até formar uma molécula maior. Isso que é uma reação de polimerização. É assim que acontece, tá? É apenas, na verdade, é uma analogia para vocês conseguirem entender o que acontece na molécula para ocorrer a formação de um polímero natural ou quando acontece na indústria para fazer a formação de um polímero sintético. É mais ou menos assim, para vocês conseguirem associar o que é uma reação de polimerização, ok? E agora vamos ver quais são os polímeros naturais. Observem aqui. Os polímeros naturais, como o nome já diz, são aqueles encontrados na natureza. Então, como exemplos, a borracha, que é a chamada borracha natural, porque existe também a borracha sintética. Então, quando estou falando aqui, essa borracha é a borracha natural, extraída do látex e da seringueira. E existe a borracha sintética. Na verdade, as duas, né, tanto a natural quanto a sintética, são chamadas de elastômeros, por causa da sua característica de elasticidade. Por isso que elas são chamadas aqui de borracha, tá bom? Os polissacarídeos, porque são moléculas grandes, como exemplo, a celulose, o amido e o glicogênio. E outros polímeros naturais são as proteínas. Então, quais são os polímeros naturais aqui? A borracha, que é a borracha natural, os polissacarídeos e as proteínas. Sendo que dos polissacarídeos, nós vamos ver aqui a celulose, o amido e o glicogênio. Existem outros polímeros naturais, como, por exemplo, aqui o couro, o algodão, a madeira, aqui o próprio látex, que é a borracha natural, ainda tem a lã, tem a seda, são esses os polímeros naturais, ou seja, que são formados naturalmente, ou seja, não são produzidos em laboratório. Exemplos, aqui ó, a estrutura da celulose. O que é a celulose? É um polissacarídeo. Se é um polissacarídeo, ele é um polímero natural. Para vocês terem uma ideia, como são moléculas grandes, né? A estrutura da celulose é toda essa estrutura aqui. Os polissacarídeos e as proteínas são polímeros de condensação, enquanto que a borracha natural é um polímero de adição. Então, esse daqui é a estrutura do amido, que é um polissacarídeo, e aqui é a estrutura do látex, está aqui, ó. Essa é a molécula do látex, esse N significa que é formada por N números, um número muito grande dessa mesma molécula. Esse daqui é o monômero, quando vários monômeros vão se juntando, vão formando os polímeros, nesse caso, a estrutura do látex, um polímero da borracha natural. Ele é o poliisopreno. Mas o que é a borracha natural? A borracha natural ela é obtida de uma árvore chamada Hevea brasiliensis, popularmente conhecida como seringueira, que é esta árvore aqui. Então, aqui na seringueira é feita uma incisão em seu caule. Observe, é isso aqui, ó, é feita uma incisão no caule, e aí coloca-se um recipiente, que é esse recipiente aqui, e vai ficar aguardando, que vai ficar pingando um líquido branco de aspecto leitoso, que esse líquido é o látex. Então, ó, se vocês observarem nessa plantação, ó, todas essas seringueiras, elas sofreram a incisão e elas estão ali com o recipiente para ficar aguardando o látex. Ele vem pingando de pouquinho em pouquinho até encher esse recipiente e vão substituindo por outros. Se vocês observarem, essa daqui, ó, ela está cheia de cortes, né, de incisão, porque foi se retirando o látex daí dessa árvore, que é a seringueira. Então, o que se extrai da seringueira é esse líquido branco de aspecto leitoso. Só que, como é o nome desse polímero?
desse monômero. Esse monômero, que é a menor parte ali da borracha natural, se chama 2-metil,3-butadieno. É o isopreno, é essa estrutura aqui, ele é um alcadieno. Lembram-se que eu mostrei anteriormente para vocês que estava assim? Então, é essa estrutura, e aí quando vão juntando mais moléculas de isopreno, vão formando aí o polímero, vão se formando o polímero da borracha natural. Só que a borracha natural, ela não é tão resistente a mudanças de temperatura. Então, em dias frios, ela é muito quebradiça, mas em compensação, em dias quentes, ela é muito gosmenta. Então, é necessário que se faça, que a borracha natural passe por um processo chamado de vulcanização, para assim conseguir obter produtos através da borracha natural. Ela, quando sai dali, aquele látex, daquele jeito que está ali, não dá para fazer muitos produtos, porque, por exemplo, se for fazer um produto na região norte, que é um pouquinho mais quente que é na região sul, aí vai ocorrer uma certa diferença do produto, porque em dias frios ela é mais quebradiça, em dias quentes ela é mais gosmenta. Então, em 1838, Charles Goodyear, sem querer, ele numa mistura de enxofre com a borracha natural, sem querer ele deixou cair no fogo, né, no fogão, e aí ele percebeu que queimou, mas não derreteu. Então ele percebeu que ele poderia, a partir dali, fazer esse processo para conseguir trabalhar com a borracha natural. E esse processo se chama vulcanização. E o que é a vulcanização? Ela consiste no aquecimento, como falei para vocês, do polímero com enxofre. Dependendo do produto que se quer, tem aí uma certa porcentagem, uma certa quantidade, de 2 até 30% de enxofre que se coloca aí para fazer a mistura com a borracha natural. Então, essa qualidade do látex varia e depende diretamente da área geográfica, do clima, do tipo de solo em que a seringueira é plantada. Então, aí são as características da borracha natural. E os produtos que se obtêm da borracha natural? Pelas suas características, pelo fato de ser um elastômero, ou seja, elástica, que é um produto que consegue se esticar e voltar ao estado inicial, nós conseguimos obter da borracha natural, por exemplo, o balão, né? Porque o balão, quando está ali na sacolinha, está pequenininho, aí você consegue soprar o balão e ele vai se enchendo, ou seja, por causa da sua característica elástica, você vai conseguir encher, ou depois você pode também esvaziar, ele volta a ser bem pequenininho, né? A princípio, a borracha natural ela foi utilizada para fazer borracha escolar, né? Principalmente borracha para criança, e depois vieram vários produtos, como, por exemplo, o bico de mamadeira, o tênis, pneus, luvas, produtos medicinais, né? Produtos que são materiais que são utilizados na medicina, como até luvas, preservativos, são feitos de borracha natural, por causa da sua característica elástica. Um outro polímero natural, aqui da família dos polissacarídeos, nós temos o amido, que ele é encontrado em vegetais e na forma de grãos das sementes e de raízes de várias plantas, como, por exemplo, a batata, o trigo, o arroz, milho, mandioca, a própria batata doce, aveia. Então, esses produtos aí, eles têm amido. Então, a partir daí a gente consegue obter vários subprodutos que a gente encontra bastante em nossa mesa, né? Pão, macarrão, bolo, muitos produtos que a gente tem aí processados através desse polímero natural, que é o amido. Um outro polímero natural, a celulose, que também é um polissacarídeo, que ela é encontrada no algodão. O algodão, na verdade, tem mais de 90% aí de celulose, mas também é encontrada na madeira, cerca de 50% da madeira tem a celulose. E aí a celulose,
ela é o polímero mais abundante na natureza e é um polímero que o homem não consegue digerir. Então, quem é que consegue digerir? Os ruminantes, né, os animais que são os ruminantes e cupim, que consegue digerir a celulose. Então, observem, olhem a estrutura da celulose, várias moléculas de glicose. Outro polímero da classificação dos polissacarídeos é o glicogênio, que é encontrado em praticamente todas as células dos mamíferos, mas principalmente no fígado e nos músculos. Então, ele é muito importante para o nosso organismo. Aí, para terminar, os polímeros naturais, né, das classificações que eu trouxe para vocês, as proteínas. As proteínas são moléculas formadas pela união de aminoácidos, e esses aminoácidos são ligados por uma ligação chamada ligação peptídica, né? Então, que nós já vimos em nossas aulas. Então, as proteínas são moléculas muito grandes de vários aminoácidos. E onde que a gente consegue encontrar a proteína? Na queratina, presente nos cabelos, mas só aí não, também presente na pele, também presente nas unhas. Quando a gente percebe que o cabelo está quebradiço, você está ali com falta de queratina, ou seja, falta de proteína, que na verdade você precisa ingerir certos aminoácidos para poder também ter a proteína necessária, então a gente percebe através do cabelo, da pele, das unhas. As unhas se tornam quebradiças, né? Você não pode mexer um pouquinho ali que a unha está quebrando. Outra proteína é a caseína, que é a proteína do leite. Esse daí é uma proteína que, ou seja, é um polímero natural. E a fibroína, que está presente no fio de seda das teias de aranha. Está aqui, ó, bastante resistente, brilhoso, fininho, mas bastante resistente. E além todos esses polímeros naturais que eu trouxe, revisando aqui para vocês, nós também podemos falar dos biopolímeros, né? Que são os polímeros biodegradáveis. O que são os polímeros biodegradáveis? São compostos químicos produzidos a partir da ação de seres vivos ou de fontes de energias renováveis, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, que é o que eu estou aqui, que eu trouxe para vocês, ou milho, ou fécula de mandioca, ou batata. Então, o que acontece? Ocorre uma reação de CO2 com água e uma biomassa, e pela ação de enzimas, acaba ocorrendo o processo de biodegradação. Então, eles são muito importantes, né, esses polímeros biodegradáveis, que eles também podem ser sintetizados em laboratórios. Podem ser os polímeros naturais e podem ser polímeros sintéticos. Então, dá para fazer um polímero biodegradável sinteticamente, ou seja, em laboratório. E eles são muito importantes porque eles se degradam mais fácil, mais rápido na natureza do que os próprios polímeros sintéticos, ou seja, eles são sustentáveis. Então, é muito importante a gente estar sempre fazendo a pesquisa para se obter mais e mais polímeros biodegradáveis. E por falar em pesquisa, vamos relembrar o que é o método científico, né? Como é que se faz uma pesquisa? Então, o método científico, o que é? Ele existe para auxiliar na construção do conhecimento científico que se desenvolve a partir do surgimento de questionamentos ou de problemas a serem resolvidos. Ou seja, é necessário seguir algumas etapas, que são essas etapas que estão aí. Primeira coisa é fazer observação, você observa aquilo que está ao seu redor, aí você se questiona. Depois que você faz o questionamento, você vai... É necessário fazer a formulação de hipótese para começar a fazer uma experimentação. Você formula a hipótese para saber o que você acha que vai acontecer. Então, faz a experimentação, ou seja, faz a experiência, depois chega à conclusão até chegar à análise das hipóteses.
se aquela hipótese que você formulou ali, se ela vai ser comprovada ou se ela não for comprovada, que a gente costuma falar, se você vai refutar aquela hipótese. Não foi comprovada, então não está de acordo, refuta aquela hipótese. Então, o método científico nada mais é do que seguir etapas para fazer ciência, para fazer uma pesquisa. E é muito importante o método científico, porque independente de qualquer pesquisa o pesquisador esteja fazendo, em qualquer parte do mundo, ele vai seguir essa etapa. Então é por isso que surgem várias pesquisas em vários lugares do planeta para chegar a um resultado. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, relembrado, tenham tirado algumas dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade.